Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Arcadiel Espiritismo na Prática. Meu nome é Isaac e hoje gostaríamos de trazer a parte 2 do vídeo como título Obsessão e a diferença entre possessão e obsessão. Hoje tem três tipos de obsessões as quais eu pessoalmente vivenciei. Então eu posso falar com propriedade e isso é muito importante para todos nós. Então, desses três tipos de obsessões, uma é a espiritual, que é de lá para cá, do mundo dos espíritos para nós. Então, são influências, como nós explicamos, dívidas antigas, inimizades e assim por diante. E tem também a auto-obsessão, quando nós mesmos nos sabotamos, nos auto-obsediamos, e isso é prejudicial. E também a obsessão entre os encarnados, entre nós mesmos. E isso acontece com mais frequência do que nós imaginamos. Pois bem, vamos lá. Há uns anos atrás, a minha mamãe querida, evangélica desde pequena, que me criou nos mesmos dogmas e preceitos da igreja evangélica, ela me ligou na época e disse que ela começou a perceber uma presença na casa dela e algo que tirava a paz, tanto com barulhos e também uma aflição muito grande, que estava tirando a alegria dela e a comunhão dela com Deus, e o negócio estava ficando grave. E ela sentiu de pedir minha ajuda. Então eu fiz a minha parte, né? Falei, mãe, eu vou primeiro buscar de Deus. E aí, se o Senhor me der alguma parte, né, para agir, ou para falar, ou para fazer, então eu retorno. E eu estive em oração na madrugada, e Deus me mostrou claramente o espírito de um homem que estava lá na casa da minha mãe, e ele fazia tudo exatamente como ela havia me contado que ouvia, né? Então o que ela ouvia, eu via e ouvia. Então no dia seguinte fui até lá, e fui até o quarto dela, e lá fiz uma oração, e lá os espíritos de luz estavam ali presentes, e trouxeram aquele espírito daquele homem que estava lá. Então iniciou-se um diálogo. Por que que você veio aqui? Por que que você se instalou aqui? O que te trouxe até aqui? Gente, é aquilo que nós costumamos dizer. O mal só entra em um ladrão, digamos assim, entre aspas. Tá? O ladrão só entra numa casa se realmente tiver uma brecha, uma porta aberta, uma janela mal fechada, não é assim? Então partimos desse mesmo princípio. Ele disse que a causa pela qual ele fora atraído para casa foi as contínuas discussões e intrigas entre o casal. No caso da minha mãe e o meu padrasto também, que eu amo tanto. E coisas de casais, né? Brigas, intrigas, só que começou a se intensificar, que a energia da casa, o padrão vibratório dela, espiritual, ele desceu muito. Então esse espírito disse que estava ali e ele se alimentava do calor da discussão, do remorso, da mágoa e assim por diante. Então foi dado a ele um acordo. Olha, para que o casal aprenda essa lição, você precisa se retirar e pode ficar tranquilo que o casal vai ficar ciente da situação. Tá bom? Mas para isso acontecer você precisa se retirar. E ele não quis se retirar de jeito nenhum. Mas o Pai dos Espíritos, o nosso Deus, deu ordem e dois dos espíritos de luz pegaram um braço cada um e o levaram para longe. E depois fiz saber à minha mamãe a situação. Mas como contar isso para uma senhora evangélica raiz? Então é óbvio que Deus deu de explicar em outros termos o que aconteceu. E ela entendeu. E realmente a partir daquele momento ela não ouviu mais nada. A presença que ela sentia fora embora e também ela ficou ciente dos desentendimentos.
A gente sabe que todo casal tem seus momentos de desentendimento. O problema é quando isso se intensifica. É quando a gente vai dormir ao lado do nosso companheiro, da nossa companheira, e não acertamos alguma pendência do dia. Então isso vai se acumulando e acaba ocorrendo isso, viu, gente? Bem resumido, a segunda é a auto-obsessão. A auto-obsessão é quando a gente mesmo se sabota. Sabe quando a gente entra naquela parte do vitimismo, de que somos vítimas de tudo e de todos e pobres coitados e lamentamos, que nem aquele desenho, ó vida, ó céu. É normal. Com certeza eu já tive muitos momentos assim, e isso é algo característico do ser humano. Tem processos em nossa vida que realmente a gente se autoflagela. Autopiedade, não é assim? Então, o problema é quando isso se intensifica. Eu trabalhava numa empresa e lá havia o espírito de um homem que eu conversava com ele, às vezes que ele estava disposto a conversar. Eu não tinha tanta afinidade com ele. Muitas vezes ele me deixava falando sozinho, mas eu não perdia a esperança. Eu conversava com ele sempre que dava. E uma noite eu estava nessa frequência de autopiedade. Ai, na minha vida tudo dá errado, e assim por diante, até que eu ouvi um grito. E esse grito foi dele. E aí ele me trouxe lá para a empresa e falou, meu, para de fazer isso, para de falar isso, para de pensar isso. Eu falei, mas é o que eu sinto. Ele falou, eu sei, mas aí é que tá, você quer? Você tem ideia de quais companhias você está atraindo para você aí? Você tem certeza de que quer isso mesmo para você? Você não tem ideia do que você está fazendo. Para com isso. Mas puxou bonito a minha orelha. Eu falei, opa, é mesmo, né? Então, eu entendi que eu estava até, de certa forma, correndo um perigo de atrair espíritos tão negativos quanto eu naquela ocasião, que ao invés de me ajudarem, eles me colocariam mais para baixo, e assim por diante, não é assim? Ok, terceiro e último, a obsessão entre encarnados, entre nós mesmos. Né? Então, assim, a gente sabe que na vida a gente tem momentos de batalha, de guerra, de falar, de exigir, a gente sabe. Só que o problema é quando isso novamente se intensifica. Porque aí quando a gente já parte de uma discussão sadia com alguém e passa a gerar uma certa intriga, uma discussão mais grave, uma chantagem emocional. Eu confesso já em primeira mão que fiz muito isso. Né? Chantagem emocional, desentendimentos não resolvidos, então vai se acumulando. Aí começa a haver o afastamento das pessoas a nosso respeito e o nosso afastamento de certas pessoas e troca de farpas, agulhadas, não é assim? Acontece, gente, acontece. Então, essa é uma forma de obsessão entre nós encarnados. O problema é que, como nós sabemos que a vida continua após a morte, aí é que está, aí é onde muitas vezes assuntos mal resolvidos, eles voltam para nós e querem cobrar, e é onde a gente tem todo um outro processo difícil que a gente não precisava ou não precisa passar. Então, há tempo ainda de a gente refletir um pouco a cada dia sobre a nossa espiritualidade, maiormente sobre a nossa conduta, a nossa forma de pensar. Muitas vezes quando a gente quer ser o dono da razão, ou muitas vezes quando a gente realmente tem a razão. E a gente trava uma batalha para provar, e a gente vence, porque estamos com a razão. Mas a gente perde o mais importante, que é paz. Então há uma frase que diz que ou a gente deve escolher a razão ou a paz. Dificilmente as duas a gente vai conseguir. Então meu conselho sei que nem sempre é fácil, mas prefiramos, escolhamos a paz. Porque o que eu costumo falar, o travesseiro melhor que se existe para repousarmos nossas cabeças durante o sono não é da marca NASA nem King Size, e sim da marca chamada Consciência Tranquila. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos.